Vamos abrir a Bíblia, livro Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. A gente vai ler todo o capítulo e, como de costume, eu vou pedir aos irmãos para aqui e ali ler algum versículo comigo, tá ok? Então diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, leia comigo, por favor, o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio,
Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste o rei, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Por favor, leia comigo, verso 21 e 22, essa parte a partir de agora. Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu domínio não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Por favor, leia comigo o verso 27. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vamos orar, meus irmãos. Oh Pai, Tua palavra é viva e eficaz, e a gente se reúne aqui para procurar nela respostas para a vida. A gente precisa tanto do Senhor, a gente precisa da Tua sabedoria, a gente precisa da Tua exortação, a gente precisa da Tua disciplina, a gente precisa dos Teus ensinamentos, Deus. E como o Senhor Deus é Pai, presente e está aqui, a gente te pede que o Senhor inunde o nosso coração e a gente possa desfrutar, Pai, desse tempo precioso que a gente está tendo aqui junto. Que seja tempo contigo, Deus. Que seja um tempo de manifestação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos humilhe, Pai, que o Senhor nos coloque no nosso devido lugar, mas que sobre todas as coisas o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, e ser com cada um de nós agora, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa história de Daniel, ela é a porta de entrada para muitas crianças de escola dominical terem contato com os profetas, não é? Se você pegar uma Bíblia de criança, você vai ver a imagem de um homenzinho pequenininho, bem desenhadinho, do lado de leõezinhos sorridentes, não é? E uma caverninha, e está todo mundo feliz, porque Deus livrou Daniel da boca dos leões. No entanto, essa história de Daniel, essa parte da biografia de Daniel, possui uma dramaticidade singular, e ela tem muito a nos ensinar sobre as pressões da vida, sobre como Deus se revela nas pressões da vida, sobre como a gente deve reagir a isso tudo. E é interessante a gente perceber que Daniel, ele agora era um senhor de idade. Ele não era mais um jovem, ele não era mais um adolescente, ele tinha passado por tanta coisa, gente.
Só que parece que agora no fim da vida dele a coisa foi piorando. A vida de Daniel passou assim a uma guinada rápida de pressões, de tensões gigantescas. E a gente pode aprender tanto com a vida desse homem de Deus, que em última análise, essa história não é a história de Daniel, mas é a história do Deus que se revela na vida de Daniel. E é o Deus que se revela na vida de cada um de nós também. É o Deus que quer falar aos nossos corações no meio das nossas pressões. Existe um convite de Deus e eu peço para você atentar para esse convite agora, para a gente conversar sobre isso. Acontece que Daniel ele muda de patrão. Não é mais o Império Babilônico, agora é o Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa estava crescendo. Era um império que ganha proporções, tamanho, que nenhum império até então ganhou. Ele cresce muito mais do que o Império Babilônico. Havia muita riqueza circulando para trás e para frente. Havia um clima de conspiração no ar, porque a instabilidade era muito grande. As pessoas, elas tinham assim a corrupção como algo normal. No entanto, era normal para todo mundo, menos para o rei, porque ele podia sofrer dano. O que fez Dario, o imperador daquele doravante cognominado, gostei dessa palavra, tão bonita, né? Império Medo-Persa. Ele compõe uma equipe para liderar o império. E o objetivo era que ele não sofresse dano, porque a corrupção estava disseminada, porque a roubalheira estava em todo lugar, porque o império se tornou tão grande que uma pessoa só administrar era muito difícil. Então ele chama 120 homens e 3 que por sua vez liderariam esses 120 homens. No entanto, esses que foram escalados para liderar eram eles mesmos os corruptos. Esses políticos de cargos de confiança do povo e do rei eram eles mesmos os corruptos. Você já viu alguma coisa semelhante com essa? Aqui no Brasil nunca, né? A gente nunca, essa coisa de corrupção na política, roubo, jamais aconteceu, né? Aqui no Brasil, nunca ouvi falar disso aqui. Eu já ouvi falar muito disso assim, Suécia, Japão, sabe? Esses países assim, mas aqui no Brasil realmente. Então talvez eu esteja falando fora de contexto, não é? Ou não? Ou a gente vai admitir que a política da gente, assim como no Império Medo-Persa, era completamente eivada de corrupção. No entanto, isso não é um privilégio da política. Isso não é um privilégio do Império Medo-Persa, nem do Senado brasileiro, nem do Congresso brasileiro, nem da Câmara de Vereadores, nem de uma coisa que se restrinja ao mero espaço político. Eu e você, todos os dias, no meio empresarial, no seu cargo público, no seu colégio, recebemos propostas de corrupção, rotineiras, cotidianas, que nos convidam a mentir, a enganar, a atalhar de alguma forma para nós atingirmos os nossos objetivos, para que a nossa vida seja mais fácil. É fácil falar de política, mas nesse primeiro momento eu gostaria que a gente olhasse para a gente mesmo, para dentro do coração, para a gente pensar um pouco se existe corrupção aí, porque a grande verdade é que essa corrupção, ela é parte integrante do homem caído. Ela é uma proposta que está dentro do coração, não é uma coisa externa simplesmente. A sugestão
pode ser externa, mas a reação começa no coração. Você pode ser sugestionado todos os dias a dar um jeitinho brasileiro, a contar essa mentira preconceituosa, né, que é a mentira branca, a dar um jeitinho no imposto de renda, a falsificar uma coisa aqui, outra ali, a filar numa prova, a mentir para a esposa, mentir para o marido. Afinal de contas, a gente vai ver que, assim como naquela época, a corrupção ela faz parte. Ela está aí e é coisa que todo mundo faz. Todo mundo quem? Porque para Daniel não era normal. E a grande pressão na vida de Daniel começa exatamente porque no meio de 123 homens, ele era o único que não encarava a corrupção como sendo uma coisa normal, que não encarava mentira como sendo uma coisa normal, que não encarava essas coisas que todo mundo faz como sendo normal. Ele não conseguia enxergar dessa forma. E aí é exatamente por conta disso daí que está instalada na vida de Daniel uma panela de pressão. E que vai ganhando pressão a cada dia que passa, a cada momento vivido. Porque se os irmãos prestarem bastante atenção no texto, a gente vai ver que Daniel não sai para a cova dos leões, de um dia para o outro, não. Isso ali era uma coisa que estava acontecendo. Eles procuravam um ensejo, uma desculpa, um pretexto para culpabilizar Daniel por alguma mentira, alguma incompetência, alguma conta mal explicada, mas não conseguia. Isso se tornou uma pressão constante. E eles procuravam de alguma forma encontrar em Daniel mácula, mas não conseguiam. Eles procuravam a cada dia procurar em Daniel qualquer falha no caráter, mas não conseguiam. E é tão difícil, não é, a gente ser o centro das atenções? E é tão difícil a gente sofrer essa pressão a cada dia. É tão difícil a gente sair de casa para um ambiente de trabalho. E talvez no seu trabalho você seja um irmão. Você receba esse apelido que às vezes é até pejorativo, não é? Ó, o irmão chegou. E aí, benção? É tão complicado. Você está sendo vigiado 24 horas por dia para ver se alguém acha um erro em você, para ter do que falar. Para dizer assim, você está contado entre todos. Tão complicado para a gente saber que as pessoas estão falando e estão esperando que você caia. Porque uma vez que você cai, você acaba concordando com o senso comum de que tudo é normal e que tudo pode ser feito. E que às vezes o que interessa é a intenção. Porque Daniel, ele podia entrar nesse senso do autoprotecionismo, né? E dizer assim, eu vou preservar minha vida, porque só tem eu honesto aqui. Só tem eu que o rei possa confiar. E se de repente eu abrir uma brechinha aqui, eu posso me preservar, não é? E a coisa se tornar até mais fácil, eu manter meu cargo, eu fazer o meu trabalho. Mas Daniel não faz isso. Essa panela de pressão só faz crescer. Essa panela de pressão, ela só faz ganhar mais pressão a cada dia que passa. Até o ponto deles terem uma ideia. E essa ideia ser do ponto de vista deles e do ponto de vista até humano, a ideia mais genial do mundo. Mas do ponto de vista de Daniel e do ponto de vista de Deus, ter sido a ideia mais tola que o ser humano já possa ter concebido na cabeça. Acontece que eles dizem assim, a gente tem que encontrar alguma coisa na lei do Deus deles. A cultura da época determinava que a legislação estava acima até mesmo do rei.
É tanto que quando eles vão cobrar ao rei, eles cobram pela legislação. Na realidade da Babilônia, de Nabucodonosor, o rei é que era a lei. O rei é que determinava realmente as coisas. Era uma coisa meio, o Estado sou eu, sabe? Mas na realidade da Medopécia, eles agora viviam debaixo dessa legislação que era extremamente rigorosa. E eles diziam assim: olha, o que está posto na lei está estabelecido e acabou-se. Só que eles confundiram a lei de Deus com a lei dos homens. A lei dos homens, ela pode ser manipulada para frente e para trás. A lei de Deus, não. Em última análise, o que eles queriam era manipular o próprio Deus. O que eles queriam era enredar o próprio Deus. Eles queriam encaixotar Deus, domesticar Deus. Quando eles disseram assim: a gente tem que achar na lei do Deus dele algum motivo para culpar ele. Então vamos fazer assim, vamos botar ele num beco sem saída. E o próprio Deus dele vai estar num beco sem saída. Tem duas possibilidades aqui para Daniel e para o Deus de Daniel. Ou o Deus de Daniel vai dizer assim: seja fiel a mim de todo jeito, Daniel, e Daniel vai morrer, e a gente vai estar livre para continuar a corrupção da gente. Ou então, o Deus de Daniel vai ter que abrir um espaço para Daniel entrar na nossa, e depois a gente acusa ele, mesmo assim ele morre de todo jeito. Percebe o ardil? O ardil não era simplesmente contra Daniel. Esses homens, mesmo inconscientemente, eles estavam tramando contra o próprio Deus. Eles estavam querendo e achando realmente que podiam utilizar o próprio Deus para manobrar o destino, para manobrar a legislação do Império Medo-Persa em seu favor. Fato é que existe um pensamento no nosso tempo, chamado pensamento secularista, que nos sugere todos os dias que a gente deve colocar Deus de lado, e que muitas vezes a gente deve tentar usar o próprio Deus para satisfazer objetivos nossos, de qualquer forma, de qualquer maneira, e vale de tudo, porque se Deus, ele tem uma proporção tão pequena que eu possa manipulá-lo, então esse Deus, ele não é o detentor da verdade, não existem verdades absolutas. E se não existem verdades absolutas, aquilo que é mentira para muita gente, para mim é verdade, e assim eu vou perseguindo os meus objetivos, de maneira que eu possa me satisfazer. O chefe da propaganda nazista, eu não sei pronunciar o nome dele direito, é Goebbels. Quem for mais douto explique, mas ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. As pessoas que não creem na verdade de Deus, elas perdem os escrúpulos. As pessoas que andam guiadas pelo temor do mundo acabam entrando em qualquer negociata para satisfazer seus próprios planos. Porque se não existe uma verdade, uma realidade para além desse mundo, o que interessa é esse mundo aqui. E o que interessa é tornar minha vida nesse mundo a melhor possível. Porque depois desse mundo não existe mais nada, é o desespero instalado. O que esses homens fizeram? Eles disseram assim: a gente tem um objetivo e Daniel está atrapalhando. Tira Daniel e tira o Deus de Daniel do caminho, que vai ficar tudo bem. A outra proposta que se podia pensar aqui nessa realidade é essa proposta do relativismo, dessa vez do ponto de vista de Daniel. O que é que poderia acontecer aqui com Daniel? Daniel pensar assim: esse decreto é somente por 30 dias, um mesinho.
Então, eu faço o seguinte, eu vou relativizar as coisas, eu vou orar silenciosamente. Eu vou orar, mas eu não vou falar nada. Eu só aqui na minha mente. Ou então ele ia dizer assim, poderia dizer assim, eu vou passar esses 30 dias calado. Pronto, calado. Deus vai entender a minha limitação. Deixa quieto. Afinal de contas, de modo que a gente também é sugerido dia após dia a deixar o nosso temor a Deus de lado, tendo em vista o medo que a gente tenha no coração da pressão que está sendo exercida sobre nós. A resposta assim, que relativiza e que negocia a palavra de Deus, que negocia o nosso caráter cristão, que tenta negociar a nossa plenitude, a nossa identidade, a nossa integridade, o shalom de Deus que está instalado na vida da gente, é uma resposta de medo, de ansiedade, e que, assim como um tatu, uma topeira, só enxerga aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, e que não consegue enxergar o para além e o depois. Qual é a resposta de Daniel? O que é que ele faz? Ele continua agindo normalmente. Ele continua sendo Daniel de sempre. A grande questão é, de onde é que esse homem tirava força para, assim que sai um decreto, ele entrar exatamente em rota de colisão com esse decreto? Em outras palavras, ele entrar em rota de colisão contra uma estrutura corrupta, assassina, inescrupulosa, que desejava ardentemente a sua morte. E aí ele age de uma forma sem nenhum tipo de protecionismo. Ele vai orar. E mais, ele vai orar de janela aberta. E mais, ele vai suplicar, agradecer. Em plena luz do dia. Deixando todo mundo saber o que é que ele estava fazendo. Daniel, ele vai orar. Porque, como eu falei, Daniel não era mais uma criança. Ele não era um jovem. Ele já era um homem vivido, experimentado. No entanto, toda a experiência de vida de Daniel foi junto com Deus. Perdão, irmãos. O ar-condicionado às vezes seca um pouquinho a garganta, aí dá uma travada. E eu não sou a pessoa mais elegante do mundo, sabe? Então, às vezes, sai uma tosse assim. Desculpem. A experiência de vida toda de Daniel é com Deus. Ele conhecia a Deus. A expectativa de Daniel, ao orar 3 vezes ao dia, não era uma oração de socorro emergencial, não era simplesmente isso, não, porque através da oração ele conhecia mais a Deus. E o que é que esse conhecimento de Deus, o que é que esse Deus que se revela produz? Porque uma coisa é verdade, Daniel viveu a panela de pressão de ser assistido, observado todos os dias, e Deus não falou nada, Deus não se revelou, Deus não se mostra na história. Depois disso, sai um decreto. Daniel está em iminência de ser assassinado, da maneira mais cruel que se podia conceber na época, com todo o simbolismo que uma cova de leões poderia representar naquele Império Medo-Persa, porque a figura do leão não estava de graça, porque o leão simbolizava força, crueldade, simbolizava um ser implacável. Muitos reis se utilizaram de leões para falar de si. No próprio Império Medo-Persa e no Império Babilônico, tinham muitas imagens de leões, que eram esses seres implacáveis,
significavam toda a força, toda a pujança daquele império. E aí Daniel está nessa rota de colisão e Deus não parece que não faz nada. Às vezes a gente tem essa sensação na vida da gente, não é? A pressão, uma tensão, o coração da gente se quebrando inteiro, as pessoas aí fora esperando alguma coisa, um testemunho, seja lá o que for, a gente mesmo começa a se perguntar: Deus, cadê o Senhor? Olha só para a minha situação. Ansiedade vai se instalando. E aí a gente vê a ansiedade, sabe por parte de quem? Do rei. O rei, quando soube que Daniel fora de fato condenado, o rei, ele entra em depressão. Ele não quer ouvir música, ele não quer comer, ele não consegue dormir. Anteriormente ele passou o dia inteiro confabulando, pensando, conjecturando: como é que eu faço para livrar o meu amigo? Porque Daniel era importante para o rei não queria, aí caiu a ficha do rei. Até já me disseram para não usar mais essa expressão, porque os mais jovens não sabem o que é cair a ficha. Acabei de denunciar minha idade, que vergonha. Mas aí o rei acordou e ele viu o tamanho do ardil, era tudo para pegar Daniel. Mas o rei se deixou influenciar pela vaidade. O coração humano vaidoso é tão facilmente manipulável. Eles enredaram tão bem, disseram: olha, rei, o senhor é tão importante, o seu império é tão forte, o senhor é essa pessoa tão interessante que a gente acha que o senhor é o Deus da gente. E agora o rei era tudo para pegar Daniel, e agora eu vou ficar sem meu amigo. E o rei entra em depressão. E Daniel está como? Aonde é que aparece esse Daniel ansioso? Onde é que aparece esse Daniel amargurado? Onde é que aparece esse Daniel depressivo? Onde é que aparece esse Daniel encaramujado, depressivo? Onde é que aparece esse Daniel se autocomiserando, dizendo assim: está vendo, Deus? Onde é que aparece esse Daniel fazendo alguma proposta de delação premiada? Dizendo assim: eu vou morrer, mas eu vou entregar tudinho. Aparece. Vou morrer, vou levar todo mundo comigo. Não há nenhuma proposta de delação premiada, não há nenhuma vitimização. Que é outra tentação tão grande que a gente sofre num tempo de pressão, não é? É a gente se vitimizar, a gente se autocomiserar, a gente olhar para os outros e apontar para a sua própria bondade e dizer assim: coitado de mim, pobrezinho, eu sou tão bom, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tem tanta gente que alimenta essa ilusão de que porque se converteu a vida vai ser melhor. E parece que Deus ele ficou calado aqui na vida de Daniel. Daniel ora, mas parece que essa pressão não cede, só piora. E aí, meus irmãos, eu gostaria muito de que você saísse com essa realidade dentro do seu coração hoje. Daniel conhecia o Deus dele. Daniel não simplesmente aceita um destino cruel em nome de uma fé cega. Pelo contrário, Daniel, ele enxerga ali uma oportunidade de glorificar o nome do Deus que ele conhecia e que quer se fazer conhecido de você e de mim hoje, através do testemunho desse homem. Deus, ele quer se apresentar a você hoje dessa maneira. Preste atenção, meu querido. Daniel conhecia em primeiro lugar a onisciência de Deus. Ele viveu a vida inteira, ele viu os amigos serem livrados da cova dos leões, ele viu o próprio Deus dar a ele interpretação de sonhos, ele sabia que Deus sabe todas as coisas, inclusive a hora de se pronunciar, a hora de se revelar, a hora de se expressar. A onisciência de Deus tange, inclusive, esse saber maravilhoso, essa precisão repentista
de saber se pronunciar na hora, de maneira mais adequada, mais interessante, mais bonita. Daniel sabia que Deus não estava calado, ele estava esperando somente o Kairos. É agora! Aí Daniel descansa nessa onisciência divina. Daniel não sabia somente dessa onisciência divina. Ele sabia dessa onipresença divina. Que não importa a hora, não importa o lugar, não importa a circunstância, Deus se faz presente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus não simplesmente se fez presente na vida de Daniel na cova dos leões. Deus se fez presente na vida de Daniel em todos os momentos de oração dele. Deus estava ali, orando, e Deus falando com Daniel. Meu irmão, a oração que a gente faz no nosso tempo devocional é essa tomada de consciência da onipresença divina. Deus está aqui. Deus está aqui. Como eu creio que Deus está aqui agora. Ele está aqui, meus irmãos, presente, nos acompanhando. E se esse Deus onisciente, Ele sabia que você precisava dessa palavra, e Ele sabia que você precisava tomar consciência da presença dEle, e te trouxe até aqui. Para você saber dessa última e terceira coisa, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Não existe destino que seja tão irrefreável que ele não possa mudar. Não existe decreto que seja tão fatal que não possa ser alterado. O Deus da gente não pode ser domesticado. C.S. Lewis escreveu isso nas Crônicas de Nárnia, e eu achei isso genial. Ele não pode ser domesticado, não pode ser manipulado, não pode ser encaixotado. Ele não pode ser de nenhuma maneira um instrumento, uma massa de manobra para que outras pessoas o manipulem e façam com ele o que quiser. E quando as pessoas acham que estão manipulando as circunstâncias, Deus está dizendo assim: eu posso todas as coisas. E se vocês pensam que essa morte cruel, que simbolizava o poder de todo o império, caindo, esmagando alguém, ia abafar, tapar, obscurecer o poder do meu império, do meu reino, não acontece. O Senhor domina! O Senhor domina! E Ele fecha a boca dos leões. Em outras palavras, a mensagem de Deus dizendo assim: Dario, o seu império é meu. Dario, quem manda aqui sou eu, Dario. E a gente vê esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, maravilhoso, presente na vida do filho dele, dizendo assim: Daniel, meu filho, eu estou aqui. Isso faz a gente mudar de perspectiva com relação às pressões da vida, não faz? A gente olha para todas essas coisas que pressionam a gente agora e começa a dizer assim: o que é isso para Deus? Por que eu vou ceder às pressões? De que maneira for, ou aquecendo a corrupção, ou me autocomiserando, ou secularizando, ou relativizando. A gente acaba se tornando gente de espírito excelente, fiel, como Daniel foi. E Deus acaba construindo isso na gente, porque na gente mesmo não existe isso. Deus acaba forjando o caráter da gente nas pressões da vida. Esse é o caminho de Deus nas pressões. O que Ele quer revelar é que Ele pode se colocar dentro da gente, e aí a gente pode absorver desse caráter divino, compreender o tamanho do poder do nosso Deus, a extensão do amor dEle, e dizer assim: eu vou descansar.
Aí chega Dario na boca da cova, morrendo de medo. Dario chega preocupado, abatido, cheio de, assim, incerteza no coração. E aí, para usar uma expressão até assim, bem adolescente, ele chega assim, na boca da cova, diz assim: Daniel, se pá, o teu Deus te livrou. Foi o caso, aconteceu, de repente, sei lá, uma coisa. Talvez uma voz abafada saiu de lá de dentro. Ó Rei, vive eternamente. Ó Rei, vive eternamente. Imagina o alento, imagina a alegria no coração do rei, ao descobrir ele que tinha um rei que mandava mais do que ele. Glorificado seja o nome do nosso Deus, porque esse é o meu Deus e é o seu Deus. Agora, a esperança que eu alimento hoje é que você diga amém, e que você amanheça na segunda-feira dizendo isso: Deus, hoje é dia de pressão, hoje tem guerra e amanhã também, e eu vou confiado no Senhor. Qual foi a chave aqui para Daniel? Ele confiou no Deus dele. O que tornou Daniel inflexível diante da corrupção, o que tornou Daniel corajoso em frente à morte, o caráter divino que se revela na vida dele. O caráter divino tem se revelado na vida da gente todos os dias. E Deus diz para a gente assim: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Tantas vezes na Bíblia, não tenha medo, não tenha medo. E a gente é convidado a Deus todos os dias a confiar nele. A dizer, aí Deus dizer assim: meu filho, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Porque não há lei humana que supere a lei da vida de Deus. Eu até conversei sobre isso aqui no primeiro culto. E assim, fantasiando, sabe, irmãos? Eu imagino que no momento que Daniel respondeu ao rei e saiu da cova, a morte em algum lugar sentiu um calafrio e um eco de uma voz dizendo assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua força? E Daniel visitou a morte, apertou a mão dela e disse assim: passei só para dar um oi, hoje não é meu dia. Deus se revela, Deus se revela forte, Deus se revela onipotente, Deus se revela onipresente, Deus se revela onisciente, Deus se revela infalível. Todas as confabulações, todas as conjecturações, todas as legislações humanas são falhas. A política humana é falha. A economia montada pelo ser humano mais genial é falha. A teoria ideológica, política, filosófica montada pelo ser humano mais inteligente é falha. Pelos mais astutos, por aqueles que almejam mais a ordem, é falha. Mas a ordem primeira de todas as coisas, a razão, a sabedoria, está no nosso Deus. O que é que eu faço então, diante das pressões da vida? Se apega a esse Deus que se revela nas pressões, denunciando muitas vezes a nossa própria fraqueza, denunciando muitas vezes a nossa própria ansiedade, nossas preocupações, os nossos medos, mas ao mesmo tempo se denunciando como um Deus poderoso que pode habitar teu coração e te fazer forte. Meu irmão, minha irmã, a vida não é fácil. No entanto,
Deus não tem nada contra a pessoa crescer na vida, mas a qualquer preço não. A qualquer custo não. Daniel cresce no império de Dario e depois no império de Ciro, no reinado desses dois homens. E Daniel vinha crescendo em Nabucodonosor, em Belsazar. Daniel vinha crescendo. No entanto, para Daniel isso era só um motivo de dizer assim: o meu Deus é forte, Ele é a razão do crescimento, Ele é a causa de todas as coisas, Ele é digno, Ele possui maior dignidade, e eu não posso viver e existir fora desse Deus. Então o que é que eu faço? Eu me apego a Ele, eu oro 3 vezes ao dia, eu oro todo momento, eu oro virado para Jerusalém, eu oro de quina para a lua, sei lá, eu oro de todo jeito, mas eu preciso dEle, eu quero Ele, tenho paixão por Ele, é minha prioridade, é o arrimo da minha sorte, é o meu Deus, é a minha maravilha. Meu irmão, saia daqui hoje por aquela porta de vidro com essa certeza no seu coração: o seu bem maior é o seu Deus e ninguém vai tirar Ele de você, porque não é você que o tem, é Ele que tem a você, e você não será lançado fora. Então não tenha medo das pressões da vida, se apegue a Deus, fique firme, meu irmão, e não negocie aquilo que o teu Deus te ensinou como caminho de vida, porque senão você está aí indo sim para a cova dos leões, você está à mercê das lutas e vai estar à mercê das leis desse mundo, sob as penalidades desse mundo. Agora experimenta isso, confia em Deus, e a manifestação da nossa confiança é exatamente essa, a nossa fidelidade. Fica firme, irmão, não tenha medo não, porque Deus, Ele ainda vai falar muito com você, e ainda vai se revelar muito ao teu coração. Amém? Vamos orar. Deus, a gente precisa da tua justiça, a gente precisa matar a nossa fome, a nossa sede em ti, Deus. Essa palavra, Pai, que surge como exortação ou disciplina, Pai, que ela seja a verdade que traz a Ti, Deus, para o nosso coração. Esse Deus infalível, esse Deus que se manifesta na hora apropriada, com um fim apropriado de glorificar-se, de se revelar, de se mostrar, de nos colocar no nosso devido lugar de adorador Teu. Então nos abençoa, Pai, com a sabedoria de Te enxergar nas pressões da vida. Nos abençoa, Deus, com a paciência de esperar em Ti, Deus, respostas Tuas, sabedoria Tua. Com essa sabedoria, Pai, de saber que enquanto a gente pensa que está fazendo, a gente está sendo feito em Ti, Deus. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos desvios, as mentiras, Deus. Perdoa, Deus, as desonestidades, até aquilo, Pai, que a gente acha que não é, e já que tudo é tão tênue nesse mundo, e já que tudo às vezes é tão difícil da gente discernir, Pai, no nosso coração corrupto, nos ajuda a discernir, Pai, caminhos. Nos ajuda, Pai, a discernir, Pai, que tipo de vida, que tipo de atitude, que tipo de palavra a gente deve usar, como a gente deve responder, Pai. Que caminhos a gente deve tomar nessa vida. Às vezes as coisas são tão confusas para a gente, Deus. Nos ensina, Pai, porque nós somos os Teus filhos e a gente quer confiar e descansar nesse Deus onipresente, onipotente, onisciente, que se manifesta com toda a bondade e graça em nosso meio e quer se manifestar com toda a bondade e graça na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias da vida da gente. Vem nos dar, assim como com Daniel, Deus, uma vivência contigo, para a gente glorificar o Teu nome a cada dia, para a gente ser contigo a cada dia. É o que a gente precisa, Deus, em nome de Jesus.
Amém e amém, meus irmãos. Deus abençoe.